Amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião do livro de Apocalipse. Essa é a mensagem número 81, desde que nós iniciamos lá no início, e o título dessa mensagem é A Parábola do Semeador e a Igreja em Éfeso, porque nós estamos agora, nós finalizamos as 7 igrejas em Apocalipse, capítulo 2 e 3. E aí, conforme nós combinamos, nós vamos agora recapitular, de maneira, claro, panorâmica, sem detalhes, muito detalhes, as 7 igrejas, mas no contexto de Mateus 13. Mateus 13, amados irmãos, nos mostra nesse capítulo 7 parábolas que nós vamos ver nessas próximas mensagens, que são justamente as parábolas que casam, que explicam exatamente as 7 igrejas de Apocalipse 2, 3. Então, em Apocalipse 2, 3, capítulo 2, capítulo 3, esses dois capítulos nos mostram toda a história da igreja de maneira profética, não é? Desde quando a igreja surgiu ali com os apóstolos, ali em Atos, no capítulo 2, Pentecostes, surge a primeira igreja ali com a pregação de Pedro ali e tal, já tinha os 120 que estavam ali, mas a pregação de Pedro surge a igreja em Jerusalém. E aí a igreja vai passando por todas as fases e eras, desde daquela época, do primeiro século, até chegar nos dias de hoje. E vai também até a época da volta do Senhor, né? Então, toda essa história que a igreja vem passando, o povo de Deus vem passando ao longo dos séculos, isso foi relatado em Apocalipse 2, 3, nas 7 igrejas. Nós vimos isso, né? Então, a primeira igreja é a igreja em Éfeso, que é do início da igreja até o final do primeiro século, que é a era dos apóstolos, né? A era apostólica, e a igreja em Éfeso, que era desejável. Depois nós temos a igreja em Esmirna, que vai do final do primeiro século até o início do quarto século, né? Até 300 e alguma coisa, que era a igreja sofredora, que representa o período que os cristãos passaram por muita perseguição do Império Romano. As 10 grandes perseguições que o Império Romano desencadeou contra a igreja. E aí nós temos, depois disso, a igreja recebe as mãos do mundo, o abraço do mundo, e a igreja e o mundo tornam-se uma coisa só, que é com o surgimento da igreja em Pérgamo, com Constantino, no início do século 4, 300 e alguma coisa, né? Quando Constantino dá o seu decreto, cristianizando todo o Império Romano de maneira artificial, e aí a igreja torna-se mundana, é um casamento, a igreja em Pérgamo. E aí isso vai até o início mais ou menos, a metade do século. Estou falando assim de cabeça, tá, irmão? Me perdoe pelas datas, eu não estou trazendo preciso para os irmãos. Vai até o início para metade do sexto século, né? Quando há a instituição do papado. E aí surge a igreja em Tiatira, que representa a igreja católica, 500 e alguma coisa. E aí, quando surge a igreja católica, que é a igreja em Tiatira, nós vemos que se aprofundou a delegação da igreja totalmente, chegou no fundo do poço. E depois disso, a igreja católica, por período de 1000 anos, o Senhor deu 1000 anos para ela se arrepender, não houve arrependimento, então o Senhor, a reação a essa degradação total, o Senhor levanta a reforma protestante, que em 1538, alguma coisa assim, se eu não errei a data, 1518, posso estar falando errado, alguma coisa desse sentido. Eu sempre me esqueço certinho a data da reforma protestante. Mas, vocês sabem, 1500 e alguma coisa, no primeira metade do 16º século. Então, Deus levanta Martim Lutero e aí começa a igreja em Sardes, que quer dizer restauração. E aí vai até o século XIX, até a primeira metade do século XIX, 1800 e pouco, quando o senhor levanta, então, pela primeira vez, a igreja em Filadélfia, que foram o movimento dos irmãos, né? Chamado Irmãos Unidos. E aí a igreja de Filadélfia continua até a volta do Senhor, mas depois surge, dentro da igreja de Filadélfia, surge um grupo de pessoas que se orgulha, cai numa situação de orgulhosa, terrível, que foi dentro do próprio movimento dos irmãos mesmo, e depois se estendeu até nos nossos dias de hoje, né? Que é a igreja em Laodiceia, a igreja
orgulhosa, que se afastou do propósito de Deus. Então, irmãos, essa é a história da igreja de forma resumida. E incrível que pareça, amados irmãos, né? Para nós que passamos por todas essas sete igrejas, está tão claro para nós como o sol ao meio-dia, que todas as sete igrejas de Apocalipse, elas representam historicamente e profeticamente toda a história da igreja. Para nós é tão claro agora, não é? Não é claro para você, não é claro para mim, mas para tantos e tantos e tantos cristãos ainda é um mistério isso. Eles não sabem, não percebem, não conseguem ver que Apocalipse 2:3 conta a história de toda a igreja. Eu digo dessa maneira, de maneira nenhuma, de forma nenhuma, de jeito nenhum, um coração orgulhoso, porque a nossa é revelado. Não, pelo contrário, um coração de muito humilhação, de muita humildade, muito agradecimento ao Senhor, muita bondade à parte do Senhor. E não só para nós, há muitos irmãos que já sabem disso também. Ah, tantos e tantos livros já foram escritos sobre isso, né? Tantos irmãos do passado já viram isso. Mas o que eu quero chegar com tudo isso é para dizer para os irmãos que, em que diz respeito às sete igrejas, isso é um mistério ainda para muitas pessoas. A igreja, ela é um mistério. Para muitas pessoas, a igreja é um mistério. Por isso que nós temos, então, as parábolas de Mateus 13. As parábolas de Mateus 13 falam dos mistérios, os mistérios do reino dos céus. Então, as palavras de Mateus 3. Por que mistérios no plural? Porque o Senhor vai falar de sete parábolas. E as sete parábolas são mistérios, são sete mistérios é, que, que falam da igreja, da história da igreja ali em Mateus 13. Em outras palavras, cada uma daquelas parábolas, se não houver a luz do Senhor, se não houver a misericórdia, a bondade do Senhor, a graça dele para nos iluminar, para nós é um mistério. Com exceção da parábola de Mateus 13 inicial, que é do semeador que nós vamos falar hoje, que o próprio Senhor interpretou para nós, que aí fica bem mais claro, ainda assim ainda há um grande mistério envolvido ali. As outras parábolas são todas misteriosas, ou seja, não há como nós vermos claramente ali, se não houver a luz do Espírito Santo e a misericórdia do Senhor, não há como ver claramente ali as sete igrejas. E nem mesmo, não só isso, não dá nem para entender o que quer dizer ali. Eu te faço o desafio. Você tenta ler. Hoje nós vamos falar da parábola do semeador, mas depois tente ler as outras parábolas só por ler. Você vai ver que você vai ficar assim, mas Senhor, o que você quer dizer com isso? Senhor, e aí? Qual é o propósito disso? Senhor, e aí? Onde tá? Você não consegue entender. É um mistério. É claro que elas já foram reveladas, mas é um mistério. Por isso, irmãos, quando diz respeito à igreja, a igreja ela é um mistério. Nós estamos vivendo atualmente, amados irmãos, vocês sabem disso, nós estamos vivendo na era da graça. Hoje, que abunda é a graça e a misericórdia do Senhor. E essa era da graça que nós estamos vivendo hoje também é chamada de era do Espírito. Por quê? Porque é nesta era que nós estamos, é a era que o Espírito está agindo. É a era do Espírito. E também essa era que nós estamos vivendo também é chamada de era da igreja. E também é chamada de era dos gentios. Então, todos esses termos são basicamente ou quase totalmente sinônimos. Então, desde a época da ressurreição do Senhor até a época da volta do Senhor, quando vai iniciar os últimos 7 anos, a última semana de Daniel, nós estamos vivendo nesse período, que é o período que, vocês sabem, né, que é o período que ah, o cronômetro do Senhor, lá, segundo a profecia das 70 semanas, a profecia das 70 semanas de Daniel, capítulo 9, nós vimos isso na época de Daniel, e nesse estudo de Apocalipse nós vamos ver sobre isso bem mais, mais para frente. Essa profecia a um cronômetro do Senhor, que ele determinou toda a história do povo de Deus em 70 semanas. O povo de Deus ali está se querendo dizer, ali são os judeus. E aí foi travado esse cronômetro. Toda a história do povo de Deus cabe dentro de 70 semanas. E essas semanas, na verdade, não são semanas de dias, são semanas de anos. Vocês se recordam disso? Cada semana equivale a 7 anos. Mas quando chegou na semana de número 69, 69ª semana, com a morte do ungido, com a morte do Senhor, o cronômetro foi
puf, parado, foi travado. Então o cronômetro foi travado. E aí, amados preciosos irmãos, com o cronômetro travado, ainda falta a última semana de 7 anos, os últimos 7 anos da história do povo de Israel. Mas de lá para cá, nós vemos que muitos séculos já aconteceram que não estão dentro dessa profecia. É uma lacuna que parou dentro entre a semana de 69 e a última semana que ainda está por vir. Essa lacuna é que o Senhor parou o cronômetro do povo de Deus, que é o povo judeu, o Senhor parou para introduzir uma era que estava oculta no coração do Senhor pelos séculos dos séculos, antes da fundação do universo, estava oculta no coração do Senhor, que era um mistério que ninguém sabia que existia, era um mistério que estava no corpo do coração do Senhor, que é a era da igreja, que é a era que nós estamos. O Senhor parou o tempo, a contagem do tempo do povo de Israel para introduzir os gentios dentro do seu reino. Introduzir os gentios no propósito eterno de Deus. Introduzir os gentios que estavam no coração do Senhor. O Senhor ama todos os homens, não só os judeus. E aí, essa era dos gentios é a nossa era, a era da igreja, quando o Senhor introduz a igreja. Também é chamada era da graça, porque agora não é a era da lei. Para o povo de Israel é uma questão de lei. Para nós é uma questão de graça. Então, por isso chama a era da graça, onde é a graça, não a lei que está abundando e reinando. O que reina hoje é a graça sobre a lei. A lei não foi revogada, mas a graça está acima dela, né? A graça cumpre toda a lei. É Cristo Jesus sendo vivido gratuitamente em nós. E não só a era da graça, mas também a era do Espírito, porque depois da morte e da ressurreição do Senhor, ele enviou o segundo Consolador, que é o Espírito, que é ele mesmo, que tornou-se o Espírito da vida e entrou para dentro de nós, dentro do seu povo e introduziu a era do Espírito. Então, hoje, o Senhor fisicamente está no terceiro céu, à direita do Pai, mas como Espírito, ele está em nós e ele está escrevendo o seu Evangelho. Então, hoje nós estamos vivendo o Evangelho do Espírito. O Evangelho do Espírito começou ali no livro de Atos. O Evangelho do Senhor Jesus é as quatro epístolas, os quatro evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. O Evangelho quer dizer as obras do Senhor nessa terra. É a biografia do Senhor em 4 livros, não é? O Senhor ele é tão maravilhoso que ele tem 4 biografias. Ele tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Assim como você também tem 4 lados. Tem um lado de cá, tem um lado de cá, da face, tem o da frente, tem atrás. Alguém pode me descrever pelo lado de trás, que parece diferente de quem me descreveu pelo lado da frente, que parece diferente quem me descreveu do lado esquerdo, que parece diferente quem me descreveu do lado direito, mas é uma pessoa só. E que, na verdade, não há diferença entre os 4 evangelhos, mas completação. Um está completando o outro para que descrever essa pessoa maravilhosa que é o Senhor Jesus. Mas o Senhor, depois que ele morreu, tornou-se o Espírito. E como Espírito está em nós. E agora começou o Evangelho do Espírito. Então, o livro de Atos é o Evangelho do Espírito. É o Espírito fazendo seus feitos em nós, na igreja. O livro de Atos não terminou. O livro de Atos vai por toda a eternidade, né? É o livro da vida. O Evangelho de Atos é o livro da vida. Atos continua no livro da vida. Você está escrevendo nossos feitos no livro da vida. E o Senhor vai nos julgar um dia, quando ele voltar pelos feitos, pelos atos que nós temos cometido por meio do nosso corpo. Então, eu estou fazendo a introdução geral para vocês entenderem, tá? Não estou aqui enrolando vocês, estou fazendo a introdução geral para que a gente possa começar a parar Mateus 13. E aí, quando é em Mateus 16, olha que interessante, tá? Vamos passar a ler a Bíblia agora. Em Mateus 13 tem as 7 parábolas, tá? Mas aqui em momento nenhum, claro, de forma clara, de forma nítida, o Senhor não fala em momento nenhum aqui da palavra nem igreja, a palavra igreja aparece aqui. Então, por quê? Porque é um mistério. Na verdade, são 7 mistérios. Por isso que o Senhor falou mistérios. Então, até agora, a igreja aqui ainda era um mistério. Até então, desde a fundação, antes da fundação do universo até aqui, ou desde a fundação do universo até aqui, eu diria até antes da fundação do universo, tá tudo oculto aqui sobre o que é a igreja. Então, nós vamos ler 7 parábolas, não hoje, né, mas ao longo dessas próximas mensagens,
que vocês vão ver que não está claríssima a palavra igreja, nem aparece a palavra igreja. Quando a palavra igreja vai aparecer, então? A palavra igreja só vai aparecer 3 capítulos depois de Mateus 13 e Mateus 16. Aí, Mateus 16 é a primeira vez em toda a história do homem, em toda a história desde que o universo foi formado, passando pelo Velho Testamento, tal, criação do homem, até chegar nos dias do Senhor Jesus, quando ele falou isso, era a primeira vez que aparece, surge a palavra igreja. Porque a igreja, ela era um mistério. Na verdade, a igreja, ela é um mistério, não é? Vocês se recordam dos dois mistérios? Eu preciso entrar um pouquinho nisso aí com os irmãos, porque, como vamos falar de Mateus 3 são mistérios, eu preciso explicar um pouco dos dois grandes mistérios, né? Na verdade, existem os 3 grandes mistérios, né? Então, vamos entrar rapidamente aqui, eu não quero demorar muito nisso, né? Mas vamos entrar um pouco nesses mistérios. Ah, então, vamos lá, vamos entender, né? Vamos primeiro falar do primeiro mistério. Vamos lá para Colossenses, capítulo 1, e depois nós vamos chegar em Mateus 13, tá? Vamos ser rápidos aqui. Colossenses, capítulo 1, versículo 26. Fala assim. Paulo fala assim, quer ver? É, O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Estava oculto. Por isso é um mistério, né? Mistério é algo oculto. Estava oculto dos séculos e das gerações. Ou seja, não só dos séculos, os séculos de anos que foram se passando, desde que criou o universo, mas até das gerações de pessoas que foram passando, estava um mistério oculto. Agora, amém, agora é tão bom o mistério revelado, não é, irmãos? Agora, todavia, se manifestou aos seus santos, a qual Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, Cristo em vós, a esperança da glória. Agora vamos pular para o capítulo 2, versículo 2. Fala assim: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, vírgula. Qual é o mistério de Deus? Cristo. Então, por toda a eternidade passada, Deus tinha um mistério guardado no seu coração. Esse mistério é um mistério que só Deus sabia quem é. Esse mistério é o próprio Filho dele, Cristo. Se você pegar o Velho Testamento, por exemplo, você não vai ver a palavra Cristo ali, claro. Mas o Senhor estava ali, de forma misteriosa, em várias passagens, desde Gênesis, o Senhor já estava ali. E houve várias aparições do Senhor antes mesmo do Senhor se encarnar, não é? Quando ele veio nessa terra, quando Deus tornou-se um homem, em Cristo. Mas o Senhor Jesus já apareceu em várias passagens do Velho Testamento, mas de maneira misteriosa, de maneira oculta, da forma de um anjo de Deus, na sarça que ardia, por exemplo, ali era o Senhor aparecendo para Abraão, não é? O Senhor aparecendo, mas de forma oculta, né? O Senhor aparecendo tantas vezes ali, o Senhor aparecendo ali para Daniel, no capítulo 10 de Daniel, o Senhor aparecendo ali para Daniel, de forma oculta. Então, em várias outras passagens, né? Estou só citando algumas delas, né? Descrições e profecias de Isaías 53, dos Salmos, os Salmos são cheios de profecias em relação ao Senhor, mas ainda ele era oculto. Mas, num belo dia, maravilhoso dia, um dia
que mudou a história, por toda a história da humanidade. Um belo dia Deus tornou-se um homem. E aí esse homem nasceu numa manjedoura, lá em Belém, da Judéia. Esse homem era um bebê Deus, era um homem Deus, era o nosso Salvador e o nosso Senhor que estava nascendo, que viria a mudar toda a nossa história, que ia dar significado para a nossa vida, que ia nos introduzir, nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Ó, irmãos, aqui eu não tenho tempo, né? E não teria nem todo o tempo do mundo seria suficiente para escrever o que o Senhor fez por nós. Então, surgiu o mistério de Deus, foi revelado Cristo. As pessoas, então, agora, quando olhavam para Cristo, viam Deus. E não só viam Deus, mas viam um homem também. Então, era um pouco diferente, assim, porque você via Deus e ao mesmo tempo via o homem. Como é que pode? Olha para o homem e ao mesmo tempo é Deus. E é um homem, e é Deus ao mesmo tempo é um homem. Então, isso era maravilhoso demais. Como é que um homem pode andar sobre as águas? Ele andava. Como é que um homem pode é, ver, ver o futuro? Ele via. O homem pode ver todas as coisas, ver o coração, e ele via o coração dos outros, ele via. Ele podia curar, ressuscitar pessoas. Ele era um homem Deus, um homem genuíno e o próprio Deus. Isso é um mistério maravilhoso. Por isso, quando chega lá em Mateus capítulo 16, e antes de ir para Mateus 16, aqui está falando, amados irmãos, aqui está falando que Paulo quer que nós tenhamos, nosso coração seja confortado e vinculado para compreender plenamente o mistério de Deus, para compreender plenamente o mistério de Deus. Deixa eu te perguntar, irmão e irmã, você compreende plenamente o mistério de Deus, que é Cristo? Você conhece Cristo em todos os seus aspectos? Você conhece o Senhor absolutamente? Você sabe exatamente como o Senhor age, a maneira como ele age, como ele faz? Claro que não. Nenhum de nós sabemos, até para nós que amamos o Senhor, e já seguimos o Senhor um certo tempo, o Senhor ainda é um mistério para nós em muitos aspectos. Nós entendemos o Senhor Jesus parcialmente, mas ele ainda é um mistério. Mas é possível e Deus deseja isso, né? Que nós compreendamos plenamente, totalmente o mistério de Deus que é Cristo. O versículo 3 fala em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Irmãos, nós precisamos conhecer plenamente o nosso Senhor. Mas ele é um mistério. Aí há um outro mistério que Paulo fala, que que inclusive é a outra parte de Cristo, né? Que é o complemento de Cristo, que é a igreja, que é o outro mistério. Que mistério é esse? É a igreja. E Paulo chama de mistério de Cristo, né? Então, se você for lá, por exemplo, em Efésios capítulo 3, fala assim, versículo 1: Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério. O mistério. Que mistério é esse, Paulo? Conforme escrevi há pouco, resumidamente. Então, que mistério é esse? Vamos entender. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Esse mistério é o mistério de Cristo. Que mistério é esse? Se você ler, quando Paulo fala que ele escreveu resumidamente, no versículo 3 e ele, no versículo 4 ele fala que quando nós podemos ler, nós podemos entender, ler, então, lê o que ele escreveu. O que ele tinha escrevido até agora? O capítulo 2. Aqui ele está escrevendo nesse momento, quando ele escreveu isso aqui, no capítulo 3. Então, para nós entendermos esse mistério, tem que ler o capítulo 2. Só que não temos tempo para isso, então, mas vou citar para os irmãos. Qual é o que o capítulo 2 fala? Da igreja. Termina falando da habitação de Deus no Espírito, que é a igreja, tá? Então, esse mistério de Cristo que Paulo está falando é a igreja. Mas aqui vai falar um pouquinho mais. Vamos ler. Versículo 5. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros. Ó. Qual é esse mistério? Vai falar agora. A saber que os gentios somos nós,
São co-herdeiros, membros do mesmo corpo. Ah, então esse mistério é que gentios são co-herdeiros e membros de um corpo. Que corpo é esse? É a igreja, o corpo de Cristo. E co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho. Então, os gentios, que mistério é este, Cristo? É que os gentios, por causa do evangelho, tornam-se também participantes, filhos de Deus, herdeiros. Então, é a igreja. Aí, pulem para o versículo 9 ele fala, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde o sexo oculto em Deus criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora de principado e potestade nas lugares celestiais. Então, qual é o mistério de Cristo? É a igreja. Qual é o mistério de Deus? É Cristo. Então, a igreja também era um mistério, estava oculto, ninguém sabia. Só foi revelado pela primeira vez em Mateus 13. Vamos lá para Mateus 16, perdão. Vamos lá para Mateus 16. Então, Mateus 16, o Senhor vira para os seus discípulos e fala assim no versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias ou alguns profetas. Tá vendo? As pessoas, mesmo na época do Senhor Jesus, não sabiam quem era o Senhor. O Senhor é mistério para elas. Era um mistério tão grande. Eu perguntou: o que que o povo diz ser o filho do homem? Quem sou eu, filho do homem, para o povo? Aí um falava assim: Senhor, alguns falam que o senhor é João Batista. Errou totalmente. Outros falam que o senhor é Elias. Errou totalmente. Outros falam que o senhor é Jeremias. Errou totalmente. E outros ainda falam que o senhor é algum desses profetas. É um grande profeta que veio, maravilhoso. É um profeta de Deus. De certa forma, errou totalmente. Então, se o Senhor para o povo é todos esses aqui, então eles não sabem de nada, porque errou totalmente. Ninguém sabia quem ele era, ninguém acertava, é um mistério. Aí o Senhor falou assim: Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E para vocês, meus discípulos, quem sou eu? Respondeu Simão Pedro. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí sim, foi a primeira vez, né, que foi tão claramente revelado que o Senhor era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o Senhor respondeu assim. Então Jesus afirmou: Bem-aventurado és, assim, muito bem, abençoado demais você é, Simão Barjonas. Porque não foi carne e sangue que tu revelar, mas meu Pai que está nos céus. Então, o senhor está falando assim para Pedro, Pedro, você acertou. Eu não sou João Batista, eu não sou Elias, eu não sou Jeremias, nenhum de alguns profetas. Eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, o próprio Deus vivo que se encarnou em um homem e veio para salvar o homem, para ser o Messias que levava Cristo. Eu sou o ungido de Deus, o escolhido de Deus. Mas se eu for para Pedro, isso não veio de você. Foi meu pai que revelou isso para você. Então, isso veio. O mistério de Deus, como o mistério pertence a Deus, o próprio Deus é que revela, o pai que revela. E o pai revelou para Pedro. O mistério que ele tinha no coração era Cristo. Aí, o Senhor pega e fala, revela um outro mistério para Pedro agora. Aí fala assim, versículo 18: Também eu te digo que tu és Pedro, tu és uma pedra. Mudou o nome de, de Simão para de Cefas, né? Para ou Simão para Pedro, uma pedra. E sobre esta pedra, no original grego rocha, edificarei a minha igreja. É a primeira vez em toda a história do homem, da Bíblia, de todo momento, toda a história do homem até esse momento, que surge a palavra igreja. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí, o senhor fala a primeira vez da igreja. Mas quem revelou a igreja para Pedro foi Cristo. Por isso que a igreja é o mistério de Cristo. Cristo é o dono desse mistério, só ele pode revelar. Quando você tem um mistério, só você pode revelar esse mistério, só você sabe a revelação dele. Se o mistério do Gustavo, só eu posso revelar. Se o mistério é o mistério da Maria Rita, só ela pode revelar. Se o mistério da Odete, só a Odete pode revelar. E esse mistério é o mistério de Cristo, só Cristo podia revelar. E Cristo revelou para Pedro que o mistério que ele tinha no coração, tem no coração, está no coração,
dele e do Pai é a igreja. Não só a igreja, a edificação da igreja. E logo depois que eu falo da igreja, você vai falar do reino dos céus. Ó. Versículo 19. Dar-te as chaves do reino dos céus. A igreja. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Ou seja, não fale para ninguém ainda esse mistério de Deus. E também, nem Pedro havia entendido direito ainda esse mistério de Cristo que era a igreja. Então, irmãos, estão entendendo que Cristo e a igreja são mistérios, foram revelados, mas são mistérios. Cristo é o mistério de Deus, a igreja é o mistério de Cristo. E aí, voltando para Mateus 13, agora vamos lá. Aí eu te pergunto, se nós ainda, mesmo seguindo o Senhor, não compreendemos plenamente o mistério de Deus que é Cristo, você e eu não conhecendo Cristo totalmente. Você acha que eu e você conhecemos totalmente a igreja? Também não. A igreja ainda é um mistério que está sendo revelado para nós paulatinamente, de pouquinho a pouquinho. Nem eu e você conhecemos plenamente a igreja. A igreja ainda é, para muitas pessoas, uma bagunça. Ainda é, para muitas pessoas, algo que elas não entendem. Para muitas pessoas, a igreja é um lugar, é um prédio. Para muitos cristãos, a igreja é um prédio. Olha que absurdo. Para muitos cristãos, a igreja é um lugar, não é um prédio, mas é um lugar que ela vai sentir-se bem, que ela vai ser bem acolhida, que ela vai ter uma palavra bonita, que ela vai, ou é um compromisso moral que ela tem que participar para que ela possa agradar a Deus. Olha, vê se pode, se isso é igreja. Para muitas pessoas, a igreja é um teatro. Hoje em dia você vai lá, as paredes são pretas, pintadas, cheias de luzes, de danças, de shows, de tal, de palavras positivas, de palavras de confissão positiva, de encorajamento, de autoajuda. A igreja fala para as pessoas só isso. Tá vendo como a igreja ainda é um mistério para tantas pessoas? O que é a igreja, irmãos? Mas esse mistério maravilhoso é grande demais. Esses dois mistérios, Cristo, que é o mistério de Deus, e a igreja, que é o mistério de Cristo, os dois juntos tornam-se um grande mistério. Maravilhoso, que esses dois mistérios estão juntos, ligados, e um complementa o outro. Cristo complementa a igreja complementa Cristo. É um casal que vai se casar eternamente. O noivo com a noiva, eles se amam, né? Eles são como Adão e Eva, um complementa o outro, né? Eva é uma parte aumentada de Adão, mas que complementa Adão, que sem a Eva, Adão se sente só, não é? Adão se sente ainda que não está totalmente preenchido, e também Eva sem Adão se sente totalmente, se ela pudesse sentir-se vazia, é um casal que um complementa o outro maravilhoso. É isso que Paulo fala em Efésios capítulo 5. Vamos ler lá, Efésios capítulo 5. Rapidamente, irmão. Vamos ler lá. Efésios 5, aí Paulo fala assim no versículo 32. Grande é esse mistério, não é um mistério pequeno. Esse mistério é grande. E aqui ele usa mistério no singular. Esse mistério é um mistério, não mistérios. Esse grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Tá vendo? Cristo é o mistério de Deus. A igreja é o mistério de Cristo. Os dois juntos tornam-se também um único mistério, que é grande e maravilhoso. Que mistério é esse? Grande e maravilhoso que isso é a igreja? É o que Paulo fala também lá em 1 Timóteo, capítulo 3, que é o mistério da piedade. Mistério da piedade junta o mistério de Deus, que é Cristo, e o mistério de Cristo, que é a igreja. Juntos, os dois juntos, o mistério da piedade. É o grande mistério, que é Cristo, que é o mistério de Deus, vivido dentro da igreja, em nós, que somos a igreja, que é o mistério de Cristo. É tanto mistério que estou enrolando vocês, já, que estão todos já confundidos, tanto mistério assim. Mas vocês estão entenderam, né? Então, grande é esse mistério.
quando ele pega Cristo e a igreja juntos, se vira o ministério da piedade. Vamos ler lá? Só para terminar. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Olha o versículo 14, na verdade. Escrevo-te, estou lendo 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Dois pontos. Aí vai descrever o mistério da piedade, o que vai descrever. Você vê que o mistério da piedade é Cristo e a igreja. Ó. Aquele que foi manifestado na carne. O que que é isso? É quando o Senhor Jesus, Deus, tornou-se um homem na carne. Manifestou na carne, o Senhor Jesus. Foi justificado em espírito, certo? Quando o Senhor morreu, ressuscitou. Contemplado por anjos, o Senhor ascendeu até os céus. E o Senhor foi contemplado pelos anjos depois da sua ressurreição. E aí pregado entre os gentios. O Senhor foi pregado entre os gentios, né? Por meio da igreja, por meio de nós. Crido no mundo, o mundo creu. E recebido na glória, né? A volta, né? O arrebatamento volta para o Senhor novamente. A igreja recebida na glória. Então é um mistério maravilhoso, irmãos, né? É, isso é Cristo e a igreja. Então, voltando para Mateus capítulo 13. Vamos lá, Mateus 13. Eu estou tentando fazer tudo de maneira bem rápida e resumida, tá, irmãos? Porque nosso tempo hoje ainda é curto e também eu não quis me aprofundar em nenhum desses assuntos. Mas vamos para Mateus 13, que é a nossa mensagem de hoje. Tudo aqui até esse momento, tudo que eu falei, irmãos, foi para tentar nos preparar como introdução para Mateus 13, tá? Vamos ler o versículo 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 23, né? Mas vamos com calma, vamos ler o versículo por versículo. Fala assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Por que que quer dizer que o Senhor saiu de casa e assentou-se à beira-mar? Isso aqui é muito significativo. Eu vou ter que ser rápido a explicação para o nosso tempo. Se vocês lerem o capítulo 12 de Mateus, tá? Tudo acontecendo naquele mesmo dia. Aqui o capítulo 13 começa falando, aquele mesmo dia. Que dia é esse? Então, muitas coisas acontecendo naquele dia. O Senhor Jesus saiu de casa. Então, se vocês lerem o capítulo 12, vocês vão ver que o Senhor foi rejeitado ao máximo pelo povo judeu. O Senhor foi rejeitado ao máximo, ao máximo. Até a família do Senhor Jesus rejeitou o Senhor, não é? Então, todos rejeitaram o Senhor. A rejeição do Senhor foi máxima no capítulo 12, tá? O Senhor, depois se você lê isso com calma. Como o povo judeu rejeitou totalmente o Senhor, quando fala que, no capítulo 13, que naquele mesmo dia Jesus saiu de casa, a casa aqui é a casa de Israel. Isso aqui é simbólico, né? É claro, havia uma casa física, o senhor estava lá, e o senhor saiu da casa física, sentou-se à beira-mar. Havia um mar ali, né? Só que, na verdade, isso tudo é simbólico, tá? A casa física era a casa de Israel. O Senhor saiu da casa de Israel, querendo dizer que o Senhor rejeitou o povo judeu, porque o povo judeu, na verdade, rejeitou o Senhor. Então, o Senhor abandonou o povo judeu temporariamente, né? Temporariamente, o Senhor travou o relógio, mas temporariamente, o relógio do povo judeu. O Senhor deixou-os de lado, saiu da casa, isso quer dizer, e se assentou-se à beira-mar. O mar, sempre na Bíblia, o mar representa as nações gentias, o mundo gentio. Os gentios não são judeus, tá? E se assentou-se à beira-mar. E as grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. Quando o senhor sai da beira-mar, a multidão começou a se apertar. E o senhor entra num barco e começa a ensinar as multidões a partir do barco. Aí ele vai falar as parábolas, os mistérios de Mateus 13. Isso é um mistério, são as 7 parábolas. O Senhor fez isso de um barco, dentro do barquinho que estava no mar.
Esse barquinho simboliza que a igreja. Então o Senhor sai da casa de Israel, povo de Israel, deixa eles, abandona eles, né? Claro que isso é temporário, abandona eles. O Senhor vai até a beira-mar, que simboliza o mundo gentil, ele se volta para os gentios. Quem é gentil? Todo aquele que não é judeu. E aí, por meio da pregação do Senhor para os gentios, surge a igreja, que é o barquinho. Porque o Senhor entra num barco e começa a pregar, começa a falar. Essa pregação, esse falar, tudo é simbólico, irmãos. Surge a igreja. Por que que a igreja é um barco? Porque a igreja está no mar, está no mundo dos gentios, mas o mundo dos gentios, que é o mar, não está na igreja. Então a igreja está no mar, mas no barco, não está dentro do mar. A igreja está, é o barquinho, que ela está no mundo, que é o mar, mas o próprio mar, que é o mundo dos gentios, não está dentro da igreja. Há uma separação entre a igreja e o mundo, apesar da igreja estar no mundo. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. E a igreja surge por meio da pregação do Senhor, né? Por meio da igreja, né? Na igreja, por meio da igreja, para gerar a igreja por meio da igreja, né? A história entra no barquinho e começa. Aí, versículo 3. De muitas coisas ele falou por parábolas. Então, por que parábolas? É porque você está falando em mistérios. Parábolas são mistérios, tá? E dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pensa bem, se você tivesse ali na praia, aquela multidão ali, eu e você estivesse naquela praia, tivesse junto com os discípulos, e o Senhor me falasse essa história aqui de um semeador com a sementinha, o que que você ia entender disso? Eu não ia entender nada. Eu falava, uai, por que que Jesus está contando historinha de semeador, de terra? O que que ele está querendo dizer com isso? Você foi ali para ouvir o Senhor. Aí ele vai e te conta uma história de um semeador jogando uma semente em quatro tipos de terra. O que que você vai entender com isso? Eu não entendi absolutamente nada. Eu falei totalmente assim. Aí ele termina falando assim: quem tem ouvidos, ouça. Eu falei, Senhor, eu ouvi, mas não entendi nada. O que você está querendo dizer? Que mistério é esse? É um mistério, não é, irmãos? É um mistério. Aí foi o que aconteceu com os discípulos, ó. Ao 10. Então se aproximaram os discípulos, aí os discípulos vieram para o Senhor, é, próximozinho, né? Intimidade do Senhor, e lhe perguntaram: por que fala por parábola? Por que está contando essa historinha, Senhor, por mistério? Olha o que o Senhor respondeu. Aí que vem o início de tudo. Ao que respondeu: porque a vós outros discípulos, é dado conhecer os mistérios, no plural, mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é isso concedido, irmãos e irmãs. O Senhor usou a palavra mistérios no plural porque ele vai falar de 7 parábolas, de 7 mistérios. Cada parábola é os mistérios. Mas, irmãos e irmãs, nós vamos entender daqui a pouquinho, a partir de hoje, nas próximas mensagens, que esses 7 mistérios, essas 7 parábolas, diz respeito às 7 igrejas de Apocalipse. Então, amados irmãos, você subentende que esses mistérios são mistérios da igreja. Cada um desses mistérios mostra que a igreja, ela é um mistério grande que envolve 7 mistérios ao longo das eras. Olha como a igreja é um mistério, irmãos. Na verdade, ela é um mistério que não foi separado, compartimentado em 7 mistérios. Começando o mistério do semeador, que é a parábola, do joio, do trigo, do grão de mostarda, do fermento, não é? Do tesouro escondido, da pérola, da rede. Isso é a igreja, mistérios, tá? E aí, outra coisa que nós entendemos é que para entender esses mistérios, não depende da nossa capacidade intelectual, de eu ser estudioso da palavra, nada disso. É uma questão de concessão do Espírito, ele nos conceder. Aí você falou assim, ó, mas aqueles não lhes é concedido,
Mas para vós outros é dado conhecer, mas para aqueles não lhes é concedido, irmãos. Nós temos que rogar ao Senhor que tenha misericórdia de nós, nos faça entender a igreja. Não é a sua capacidade ou a minha, porque esse mistério só o Senhor Jesus pode revelar. Só Ele pode nos dar essa graça de entender. Se hoje nós estamos entendendo, é a grande misericórdia do Senhor. Isso é a graça dele, o amor dele, o cuidado dele pela sua igreja. Irmãos, estão entendendo, irmãos? É dado conhecer. Por isso, amados irmãos, que tantos irmãos, tantos irmãos em Cristo não entendem a igreja. Eu falo isso para os irmãos aqui. Pai, irmão, a igreja é tão simples, não é? E os irmãos não entendem, as pessoas não entendem. Pessoas que vêm do nosso meio, que não se reúnem conosco, vêm do nosso meio, eles ficam perdidos em relação à igreja. Falam, nossa, a igreja é diferente. É diferente, esse negócio é bem diferente, vocês são diferentes. O que de diferente nós temos? Somos um povo pequeno de pessoas, simples, todos irmãos, não há nenhuma hierarquia no nosso meio, todos podem compartilhar, todos fruto do Senhor, tocam no Senhor, não tem nenhum ritual, não tem nada. E eles não entendem, ficam perdidos. Mas, mas quem é a igreja? Vira e mexe e pergunta assim: qual é o nome da igreja? A igreja pentecostal, tradicional ou neopentecostal? Ficam perdidos em relação à igreja, porque é um mistério. Aí ele fala, não, a igreja é tradicional. Aí já outro fala assim, não, a igreja é pentecostal. Não, a igreja é neopentecostal. Eles não sabem, irmãos. A igreja é tão simples, ao mesmo tempo tão misteriosa, é com parábolas. Todas essas parábolas aqui são simples. São histórias simples de um semeador semeando, de um joio, de uma mostardinha, de um fermento. É tudo simples. De uma rede, de uma pérola, de um tesouro. É tudo muito simples, linguagem muito simples, mas ao mesmo tempo é misteriosa demais. Aí continua. Por a vós outros é dado conhecer. Aí o versículo 12. Mas ao que tem, se lhe dará, e terá abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O que isso quer dizer é o seguinte: se você, a forma de discípulo, aquele que tem a revelação do Espírito, se ele buscar com o coração correto, ele vai ter mais. Mas aquele que não tem ouvidos adequados, revelação do Espírito, o coração adequado, até o que ele ganhou vai se perder. Irmãos, prestem bem atenção, irmãos, isso é uma advertência seríssima para cada um de nós. Estou falando assim, olha, o que você já ganhou do Senhor, se você. É isso que eu estou querendo dizer no versículo 12, ao que tem, se lhe dará. O que você já tem do Senhor, o Senhor te deu pela graça e misericórdia dele, se nós mantemos o coração correto, o ouvido correto, a busca correta, nós teremos mais, ele vai nos dar mais. Mas se nós, o que nós temos do Senhor, se nós não mantivermos um coração correto, até o que nós temos vai ser tirado de nós. Tantos irmãos que eu já vi no nosso meio, irmãos, que eles ganharam do Senhor, depois de um certo tempo, eles perderam tudo que eles tinham. Perderam tudo que tinham, começaram a confundir, a se escandalizar até com a igreja. Escandalizar. Começaram a perder tudo. Começaram até a duvidar o que que era a igreja, duvidar de Cristo. Mas no passado eles tinham muito, hoje eles não tinham, eles não têm nada. Vocês conhecem tantos assim, por quê? Porque não deixaram trabalhar seu coração, não deixaram o seu trabalho, não continuaram na busca pelo Senhor. 13. Por isso, versículo 13, por isso lhes fala por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvides e não ouviram. Irmãos, eu posso dizer para os irmãos que, pelo menos para mim, o mais sério de tudo para o semeador é esse início aqui. Porque esse início, na verdade, não diz respeito só à parábola do semeador, diz respeito a todos os mistérios do reino de Deus.
do reino dos céus. Irmãos, se nós não tratarmos com o nosso coração, irmãos, não vamos mais ver as coisas espirituais, nem ouvir o Espírito. E o que nós tínhamos ganhado se perde, é tirado de nós. Se vocês perceberem, o senhor está falando aqui no versículo 13, no versículo 14, está falando de órgãos do sentido, que é visão e audição. Só que nós, seres humanos, temos 5 órgãos do sentido, não é verdade? Nós temos a visão para ver, ouvido para ouvir, o paladar para sentir o gosto, nós temos o nariz para cheirar, e são 4. E o quinto é o tato, para sentir com a mão. Esses são 5 órgãos do sentido. Por que nós chamamos da medicina 5 órgãos do sentido? Porque essas coisas é que trazem o mundo externo para dentro de nós. Você capta o mundo pelos olhos, as imagens do mundo. Você percebe o mundo, ganha o sentido do mundo, das coisas. O mundo quer dizer não é o mundo do pecado, as coisas de fora é pela visão. Você ouve as coisas do mundo pela audição, você sente o cheiro das coisas que existem pelo nariz, sente o gosto pela boca, você sente se é quente ou frio, se dói, está pontudo ou não, é pelo tato. Então, os órgãos do sentido é que torna as coisas do mundo fora realidade para nós. Mas isso é fisicamente. Porém, espiritualmente, que é o que estou falando aqui, também é a mesma coisa. Espiritualmente, amados irmãos, nós temos 5 órgãos do sentido também. Nós temos o órgão da visão espiritual, que é os olhos, não olhos físicos, mas olhos de visão espiritual. Nós temos o órgão do sentido do ouvido, não é para ouvir qualquer coisa, é para ouvir espiritualmente. Ouvir a Deus e ouvir o que o Senhor fala por meio dos seus filhos. Nós temos o órgão do sentido do cheiro, para sentir o cheiro das coisas espirituais. Eu não estou aqui forçando, não. Quem fala isso é a palavra de Deus. Paulo fala lá em 2 Coríntios, fala que aqueles que foram vencidos por Cristo, Paulo fala que tem cheiro de vida para com vida, e cheiro e de morte para com morte. E que nós somos o bom perfume de Cristo, que dá cheiro. Se as pessoas não verem Cristo em nós, elas podem pelo menos sentir o cheiro de Cristo em nós. Isso é órgão do sentido, porque não é algo físico que estamos falando aqui. Nós também temos o órgão do sentido do paladar espiritual para comer a palavra de Deus, comer Cristo. O próprio livro de Apocalipse, João fala que ele comeu o livro da economia de Deus e na boca era doce como mel, mas ao cair no seu estômago era amargo. Você tem paladar para perceber, para desfrutar das coisas do Senhor? Você sabe o que dizer, o que é algo doce e o que não é? Exige paladar. Nós temos também o órgão do sentido do tato também. João capítulo 1, João fala assim, o que quer ver? 1 João capítulo 1, João fala assim, vou ler rapidamente para os irmãos. Ele fala assim, versículo 1, 1 João capítulo 1, versículo 1, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, ó o órgão do sentido de ouvir, o que temos visto, ó o órgão do sentido espiritual de ver, com nossos olhos, próprios olhos, o que contemplamos também é ver, e as nossas mãos apalparam, é o tato espiritual, com respeito ao verbo da vida. Depois que você exercita os seus órgãos dos sentidos espirituais, que é os olhos, o ouvido, é o tato espiritual, aí que a vida de Deus torna-se real para nós. Que você trouxe a vida de Deus, que é Cristo, estava de fora de você para dentro de você, Cristo, para ser real para você. Aí ele fala no versículo 2, ó. E depois de tudo isso, ele fala: e a vida se manifestou. Aí que ela se manifesta. E nós a temos visto, e dela temos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, nos foi manifestada. Tá vendo, irmãos? Nós temos órgãos dos sentidos espirituais. Mas, irmãos, se nós não. Mas quem é que rege esses órgãos científicos espirituais? Quem é que controla todos esses órgãos dos científicos espirituais na nossa vida? Quem controla a nossa visão espiritual?
Quem controla nossa audição espiritual? Quem controla nosso cheiro, nosso olfato espiritual? Quem controla nosso tato espiritual, nosso paladar espiritual? Quem controla tudo isso? Quem controla é o nosso coração. Volta a Mateus 13, quando você fala assim, ó o versículo 14, Mateus 13, 14, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, de nenhum modo percebereis. Então, eles olhavam e não viam, ouviam e não ouviam. Por quê? Onde estava o problema? Estava no olho? Estava no ouvido? Não, onde estava? Vai falar agora, ó. Por quê? Porque o coração deste povo está endurecido. Onde está o problema? É no coração. Quem é que controla os órgãos espirituais do nosso ser? É o coração. Se o coração se endurecer, o ouvido nunca vai ouvir, e os olhos nunca vão ver, e a mão espiritual nunca vai apalpar Cristo, e o olfato nunca vai cheirar o Senhor, e o paladar vai perder o gosto pelas coisas espirituais, o prazer de comer Cristo nas reuniões, o prazer de desfrutar a palavra do Senhor, a doçura de Cristo e da igreja na sua boca vai ser perdido. De mal, aí, ó, porque o coração estava endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam, sejam por mim curados. Tá vendo? Irmãos, nós só podemos ser curados e convertidos por meio desses órgãos espirituais, por meio do ouvido, dos olhos, é que muda o nosso coração. E tudo isso faz o quê? O ouvido e os olhos mudam o nosso coração, e quando muda, entenda com o coração, muda, faz o nosso coração entender, e quando o nosso coração se entende, aí que ele se converte e o resultado é a cura. O que estava fora de nós entra para dentro de nós, que é a cura e nos transforma. Não estão entendendo? Mas há o perigo gravíssimo de nossos órgãos espirituais perder a capacidade de percepção. Quer ver como pode se perder? Aqui está um exemplo já. Você acabou de falar que eles se perderam, né? Aí o Senhor está falando que o povo de Israel está falando para os discípulos assim, ó, para vocês estão ainda com os órgãos espirituais aguçados, discípulos. Mas o povo de Israel já perdeu por causa do seu coração endurecido. Quem está falando é o Senhor. Agora, Paulo também fala isso. Quer ver? 2 Coríntios, capítulo 3. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 3. Paulo fala assim, quer ver? Lê lá. Paulo fala assim, versículo 12, versículo Coríntios 3, 12. Tendo, pois, tal esperança, servimos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Ao 14, presta atenção. Mas os sentidos deles se embotaram. Que sentidos que Paulo está falando? Os sentidos não físicos, mas espirituais. Os órgãos do sentido espirituais, que é os olhos, os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, o paladar espiritual, o olfato de cheirar espiritual e o tato espiritual. Irmãos, se embotar é perder a vivacidade, a cor, vai se embotando, vai ficando descolorido, vai ficando opaco, vai perdendo a capacidade de percepção. E por que eles se perderam a capacidade de percepção? Ele vai falar por quê, ó. Ele vai falar, pois, versículo 14, pois até o dia de hoje, na época de Paulo ali, que o Paulo falou, até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, eles leem a Bíblia, o Velho Testamento. Eles leem. O mesmo véu permanece, há um véu que cobre os sentidos espirituais. Não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Onde está o problema deles então? Está no coração, quer ver? Olha o 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, de novo, ó, hoje, o 14 fala do hoje e o 15 fala do hoje. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Tá vendo? Paulo não está falando de véu físico nem de órgãos no sentido físicos, mas espirituais, porque está no coração.
Quem rege os nossos órgãos, os nossos sentidos espirituais é o coração. Se o coração não estiver correto, irmão, vai ficando um véu sobre os nossos órgãos do sentido. Se botar um véuzão aqui em você, bem grosso, você não consegue ver, não consegue ouvir, não consegue sentir, não consegue comer nada, tem um véu cobrindo a sua boca, e não consegue pegar em nada, tem um véu impedindo você. Espiritualmente é a mesma coisa. Se há um véu, agora não sobre nós fisicamente, mas no nosso coração, o nosso coração não consegue ouvir, não consegue ver, não consegue sentir, não consegue tocar e não consegue comer. Tantos irmãos, eu vim alertando isso para muitos irmãos esses tempos atrás. Irmãs preciosas estavam no nosso meio desfrutando do Senhor. E eu falei, irmãs, se posicione pelo Senhor, se posicione por Cristo, se posicione pela igreja, senão os seus órgãos sentidos vão ficar embotados. Não me ouviram. Dito e feito, ficaram embotados. Começaram até a questionar agora se deveria reunir. Começou até a questionar se realmente precisa da igreja, se a igreja realmente é algo de Deus mesmo. Antes a igreja era a vida da pessoa, era tudo para ela. Hoje ele fala assim: não sei não, a igreja. Acho que a igreja foi um sonho que eu vivi no passado, desnecessário. Acho que a igreja não precisa desse negócio, não. Eu posso ficar na minha casa buscando a Deus aqui sozinho. Ah, para que igreja? Eu posso ficar aqui na minha casa. Ah, você gosta de igreja? Isso é bobagem, esse negócio. Desprezou tudo que a palavra de Deus ensinou no passado. O que tinha lhe foi tirado. Até o que tinha se perdeu. Começa a duvidar da unidade. Ah, esse negócio de unidade não existe, não. A igreja ser uma nessa terra, isso é impossível. Negócio de unidade, isso aí é conversa piada. Quanto mais fala da igreja, mais divisão tem. Essas conversas todas, irmão. Antes, ele morreu por Cristo e a igreja. Hoje, ah, não é bem assim, não. O que que aconteceu? O que tinha foi tirado. Onde está o problema? No coração. Por isso, irmãos, o Senhor é tão claro conosco. Cuidado com o nosso coração. Vamos lá para Mateus 13. Agora eu vou ser rapidinho, tá, irmãos? Eu prometo, em 5 minutos eu termino aqui, irmãos. Que não era para ser em 5 minutos, mas eu quero terminar rápido, porque eu sei que temos irmãos que não podem estar conosco mais tempo aqui. Então vai ser muito rápido, tá? Aí o Senhor começa a explicar a parábola. No versículo 17, 18. Atendei vós, pois, a palavra do semeador. Já que o Senhor, a palavra só podia ser atendida e entendida pelos discípulos, então o Senhor disse assim: já que vocês estão entendendo, prestem muita atenção. Atendei, atenda com seu coração. Isso vale para cada um de mim e de você, irmãos. Nós devemos ter total atenção e cuidado ao que o Senhor quer nos dizer agora. A palavra de Deus. Já que Ele está nos permitindo, concedendo essa graça de entender, nós não devemos rejeitar essa graça, desprezar e usar de maneira frívola essa graça, não, ou profana. Nós devemos atender essa palavra com toda a santidade, para Senhor, eu quero ouvir. Senhor, eu quero ouvir. Eu preciso de ti. Aí ele vai falar: a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Isto é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, isso é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em chegada a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, tudo aqui é o coração, é a terra do coração, né? É o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Entendeu, irmãos? Então, ah, vamos explicar melhor para os irmãos aqui, né? Então, o Senhor está explicando que o que é a parábola do semeador. E aí, irmãos,
eu não vou aqui explicar com os detalhes a palavra semeador dessa mensagem, porque o tempo não vai dar. Então eu vou dar um pulo rápido aqui e a próxima mensagem a gente pode voltar um pouquinho aqui. Por que que a parábola do semeador diz respeito à igreja em Éfeso, que é todo o objetivo da nossa mensagem hoje? Porque a igreja em Éfeso é a primeira igreja que surgiu lá com os apóstolos. Foi quando surgiu a igreja lá em Pentecostes, em Atos 2. Ali surgiu a igreja. O período da igreja em Éfeso e Apocalipse é o período do início da igreja, quando surge a igreja, tá? Então, quando surge a igreja, como é que surgiu a igreja? A igreja surgiu, na verdade, com o Senhor Jesus. Ele foi o primeiro que veio semear, ele é o semeador. Ele que começou a semear. Então, o Senhor, quem é o semeador aqui que saiu a semear? É o Senhor. E qual é a semente que ele saiu a semear? É a palavra do reino, tá? Olha o versículo 19. A todos que ouvem a palavra do reino. Quem é a palavra do reino? É a semente. Então, a semente é a palavra do reino. E quem é que saiu a semear? Foi o semeador, tá? O semeador, ele saiu a semear. Então, o Senhor foi o primeiro que veio pregar a palavra do reino, para gerar a igreja. E depois do Senhor, vieram os apóstolos semeando também, não é? Veio os apóstolos semeando também a palavra do reino. Assim surgiu a igreja. Os primeiros que semearam por todo esse mundo foi o Senhor, depois foi os apóstolos. Se você pegar em Atos capítulo 1, olha o que o Senhor falou para eles assim, quer ver? Atos capítulo 1, ele fala assim, ó, leia lá, Atos 1, o Senhor falou assim, ó, versículo 8: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Testemunhas quer dizer semeadores, né? Que iam semear. Não que a palavra testemunho no grego quer dizer semeador, não é esse sentido, não. Quer dizer que quer dizer que as testemunhas, porque eles vão semear a palavra, né? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então foi isso que os apóstolos fizeram no início. No período da igreja em Éfeso, foi o período que houve a semeadura da palavra de Deus. E eles começaram semeando quando? Eles começaram semeando em Jerusalém, depois eles foram semeando na Judéia, que era o estado onde Jerusalém estava, é o estado, né, onde estava a capital ali era Jerusalém. Depois eles foram para o estado vizinho, que era Samaria, e depois eles foram até os confins da terra. Você vê, da região da Judéia, da terra de Israel, Paulo e vários outros foram pregando para vários lugares, pregaram por todo o Mediterrâneo, né? Paulo chegou na Ásia, pregou na Ásia, foi semeando. Na verdade, o semeador é o Senhor Jesus, mas que está em nós. E ele começou a semeando. Paulo semeou em várias regiões, toda a região do mundo habitado tinha naquela região, Paulo semeou. Não só Paulo e os outros semearam, né? Paulo queria chegar até na Espanha, ele não conseguiu chegar, mas o evangelho chegou até lá. De alguma maneira nós sabemos que hoje a Espanha tem o Senhor. Então, quem foi que semeou por toda essa terra inicialmente? Foram a era apostólica, foi no período da igreja em Éfeso. Eles estavam semeando por toda essa terra. Paulo mesmo fala em Colossenses, sabe o que Paulo fala em Colossenses? Paulo fala em Colossenses isso aqui, e o que Paulo fala em Colossenses aqui, irmãos, não é figura de linguagem. Não é uma palavra bonitinha, simbólica. Foi verdade. Quer ver? Paulo fala, ó. ah, Quer ver? Olha para os irmãos aqui. É, Deixa eu achar o versículo certinho, os irmãos. Colossenses capítulo 1, versículo 23. Olha o que Paulo fala. Quer ver? Ó? 1:23. Paulo fala assim: Se é que permanecerdes na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi, olha só, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Quando Paulo falou isso, ele não estava usando uma figura de linguagem. Está querendo dizer que o evangelho foi pregado para todas as criaturas que embaixo do céu naquela época. Se Paulo não, se próprio Senhor não usou Paulo, usou os outros.
Nós sabemos que o evangelho chegou para todas as criaturas naquela época, debaixo do céu. Assim nós cremos. Nós temos razão para crer nisso aqui. Ou você não crê? Foi pregado para toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ministro, quem é ministro aqui? É um semeador. O semeador é o Senhor Jesus, lá na parábola de Mateus 3, mas que estava nos apóstolos, que como Espírito, o Senhor, primeiro o Senhor veio semeando, ele mesmo, fisicamente, o Senhor veio semeando em carne, no coração dos seus discípulos, nas pessoas. A semente do reino, a palavra do reino. Depois o Senhor morreu e ressuscitou. E aí, quando o Senhor ressuscitou, ele tornou-se o Espírito. E como o Espírito entrou para dentro dos seus discípulos. E no início ali de Atos, não só dentro, mas também por cima deles, como poder. E ao estar em cima deles como poder, já estava dentro deles como espírito, como vida, o Senhor então empoderou eles para saírem, para semearem na Jerusalém, em Judéia, Samaria, até os que vivem na terra. Foram semear em tudo quanto é tipo de coração dos homens dessa terra. Por isso que a parábola do semeador é o início da igreja, que é a igreja em Éfeso. Foi quando começou o período da igreja. Vai na igreja apostólica. A igreja em Éfeso começa desde a da ressurreição do Senhor até o final do primeiro século, que é a parábola do semeador, que foi semeando para tudo quanto é lugar a parábola. E aí, onde a palavra do Senhor ia caindo e encontrando quatro tipos de coração, de terra. E às vezes esses quatro tipos de coração de terra estão até no nosso coração também. Encontrou uma terra na beira do caminho, uma terra dura, encontrou uma terra com rocha, encontrou uma terra com espinhos, encontrou uma terra, uma boa terra. E foi crescendo. Alguns, a palavra entrava neles, mas logo veio o maligno e roubava. Outros a palavra penetrava, mas eles não tinham profundidade com o Senhor. E aí vinha os escândalos e perdiam, né? E as aves e perdiam. Outra criou raízes, mas o sol e os espinhos sufocaram, que é os cuidados do mundo. E finalmente o encontrou uma boa terra e multiplicou-se a 30, 60 e a 100 por um. Então, irmãos, eu vou parar por aqui. Eu não expliquei com detalhe essa parábola, mas eu vou deixar para explicar semana que vem. Aí eu explico com mais detalhe um pouquinho a parábola de Mateus 3, aplicando para a nossa vida. E aí a gente vai para a próxima parábola, que é a parábola do joio, que é da igreja de Esmirna, tá bom? Jesus é o Senhor.